Olá pessoal, tudo bem? Começa agora mais um X da Questão ao vivo pela TV Câmara São José do Rio Preto. Sempre lembrando que você pode participar com a gente enviando a sua mensagem para o nosso WhatsApp, o número está aí na tela, e também o telefone aqui da redação da TV Câmara e o nosso e-mail. Lembrando ainda que estamos ao vivo também pelas nossas redes sociais, estamos lá no Facebook e também no YouTube. E olha só, gente, no programa de hoje, tenho o prazer de receber aqui no estúdio da TV Câmara o prefeito de São José do Rio Preto, Coronel Fábio Cândido, que vem fazer não só um balanço desse primeiro ano à frente da Prefeitura de Rio Preto, mas também de projetos importantes que estão em vias aí de sair do papel. E o prefeito veio aqui contar as novidades que temos. Prefeito, em primeiro lugar, obrigado por estar aqui. Sei da agenda apertada do senhor, mas está aqui prestando contas desse primeiro ano à frente da Prefeitura de Rio Preto. Já acostumou a ser prefeito? Prefeito, obrigado. Obrigado, Alexandre Gama, todos que nos assistem. A TV Câmara é prioridade para nós, né? Sempre que nos chamar, estaremos aqui presentes, porque é um dever do administrador público, do prefeito, prestar contas para a população de Rio Preto. E a Câmara Municipal, que é a Casa do Povo, que tem a sua emissora, nada melhor do que estar aqui para fazer isso. Portanto, eu que me sinto aqui agradecido. Já me acostumei, sim, a ser prefeito, a gente já imaginava, né, quais seriam os desafios. Confesso para você, Gama, que na transição de governo, nós não tivemos, né, todas as informações que nós precisávamos, e a partir do dia 1º de janeiro, que nós realmente assumimos e nos debruçamos, né, nas caixas pretas da administração pública, que são muitas, são mais de 30 áreas de governo, realmente nós nos surpreendemos, né? Realmente a questão do déficit do orçamento era muito substancial. Começamos ali a fazer as nossas contas, como aquele que chega em casa e vai verificar ali as finanças da família. Olha, o que nós precisamos pagar? O que nós temos de recurso? E a gente viu que faltava muito recurso, que iria faltar muito recurso, né? Então, chegamos aí nas nossas contas a imaginar um déficit na ordem de 280 milhões, podendo chegar até 300 milhões, faltando de recurso para que a gente fizesse as boas políticas públicas, né, para a população aqui de São José do Rio Preto. Portanto, chamamos a nossa equipe econômica, todos os secretários, e a partir daí foram 2 comandos básicos, né? Primeiro, nós precisamos reduzir esse déficit, quero chegar no final do ano, né, zerando essa questão financeira, orçamentária do município, e por outro lado, nós temos o dever de entregar serviços públicos de mais qualidade. Então, fazer muito mais com muito menos. E conseguimos fazer isso. Agora estamos aí chegando no 10º mês de governo, já posso afiançar para toda a população de Rio Preto que, primeiro, nós vamos zerar o déficit orçamentário, né, que nós tínhamos aqui na prefeitura quando assumimos o governo até o final do ano. Então a população pode ficar tranquila que nós vamos iniciar o ano de 2026 com o pé literalmente direito para poder ampliar, né, a qualidade dos serviços públicos. E também conseguimos, né, melhorar praticamente todas as áreas de governo, né? Podemos falar de algumas delas que são prioritárias, como, por exemplo, a saúde pública, que só na saúde, né, segundo o nosso secretário, o Dr. Rubem Botas, nós enfrentávamos um problema de orçamento lá na ordem de 150, 160 milhões de reais, que faltaria, né, de recurso. Tivemos que repactuar os convênios com a Funfarm, que são convênios que custam muito para o município, embora é um convênio importante e necessário. A repactuação dos contratos, né, chegamos a reduzir aí contratos na ordem de 20% e entregando serviços de melhor qualidade, né? Na saúde pública, em pesquisa recente que fizemos para consumo interno, nós verificamos, Gama, que o Rio Pretense já percebe isso. A melhoria na saúde pública na ordem aí de 44% dos entrevistados disseram que a área de governo, né, o segmento, o serviço público que mais melhorou foi a saúde pública. E os números estão aí. Nós tínhamos, quando assumimos o governo, pessoas internadas nas UPAs aos montes, né? E internadas em más condições, né? Nós melhoramos as condições
das UPAs, no que se refere aos espaços físicos, aos equipamentos. Complementamos o pessoal que faltava, médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem, agentes administrativos, até a segurança das UPAs. Nós também melhoramos, né? Colocamos a guarda municipal na atividade extraordinária para fazer a segurança das UPAs e também retiramos aquelas pessoas que de forma absolutamente desumana, indevida, estavam internadas, né, para um tratamento hospitalar, né? Foi isso que nós fizemos, ampliando as vagas disponíveis, tanto no hospital de base, quanto também na Santa Casa e no Hospital Municipal. 30 leitos, exatamente, né, no municipal. Só o Hospital Municipal nós ampliamos para 30 leitos. Com isso, as pessoas que ficavam em média internadas nas UPAs por 14 dias em média, nós reduzimos esse prazo para 2 dias. E agora já estou cobrando o secretário de Saúde, porque nós vamos estabelecer um novo prazo de 24 horas. Portanto, aquelas pessoas que procurarem as UPAs, né, por uma situação de emergência em saúde pública, elas permanecerão, né, no nosso objetivo até no máximo 24 horas para serem encaminhadas, né, para os hospitais havendo essa necessidade. Também reduzimos o tempo de atendimento quando da chegada, né, para triagem nas UPAs. As pessoas demoravam em média 6 horas para serem atendidas. Hoje esse tempo médio é de 2 horas. E tudo isso de forma absolutamente transparente. Hoje nós temos um aplicativo lá da Secretaria de Saúde que eu fico observando como é que estão as nossas UPAs, o tempo médio de espera, né? Quando os alertas vermelhos, né, são acionados ali, nós mandamos mais profissionais para essas UPAs, enfim, é um serviço que melhorou muito aqui no município. E lembrando também, Gama, que no início do ano nós estávamos sob a maior epidemia de dengue da história de Rio Preto, inclusive o maior número de casos absolutos de dengue do Brasil, né? Não é do estado de São Paulo, não. Herdamos também esse problema da administração anterior e fomos um case de sucesso. Vencemos a dengue e hoje, inclusive, o Ministério da Saúde, né, já pediu para que nós levássemos a nossa tecnologia no combate à dengue para outros municípios do Brasil. E eu garanto também para a população de Rio Preto que para esse ano esse problema será mitigado. Né? Será Não vamos ter epidemia muito diminuído. Nós já estamos trabalhando na limpeza da cidade. A semana passada começamos o trabalho com os nossos agentes de saúde, né, nas residências para alertar a respeito daqueles criadouros, né, do mosquito Aedes aegypti, para ver se aquelas armadilhas que nós colocamos estão funcionando. Está operando aquelas já estão armadilhas? E vão continuar operando. Né? São milhares de armadilhas que foram colocadas, reorientando as pessoas para evitar um problema de saúde pública como nós tivemos aqui no município. Portanto, na área de saúde pública, né, a gente pode dizer que a qualidade da saúde de Rio Preto está hoje equiparada, né, àqueles que têm planos de saúde. Digo pelo Hospital Municipal, por exemplo, que é o modelo... Que, aliás, né, completou 3 anos agora. 3 anos, olha só, Gama, os números do Hospital Municipal, que nós demos uma nova ótica, né, por aquilo que nós entendemos que era mais prioritário, né? O Hospital Municipal, ele não só hoje faz as cirurgias oftalmológicas, cataratas e outras, mas também atende outras prioridades do município, como, por exemplo, cirurgias urológicas, né, e cirurgias ortopédicas, que é um outro problema que a gente tinha muito grave. A pessoa ia para a UPA por conta de uma queda, de um acidente, fraturava lá um braço, um membro inferior, aquela fratura de média complexidade, e não tinha, e às vezes ficava demorando muito tempo, né, para resolver, e as pessoas sofriam com isso. Hoje, a pessoa entra na UPA, por exemplo, com uma fratura, de imediato já é feito um diagnóstico da gravidade daquela fratura, sendo caso de uma cirurgia de média complexidade, já encaminha para o HM, e em 3 dias tem sido o tempo médio para se fazer essa cirurgia, um grande ganho, né, para a população de Rio Preto. O HM fez, nesses 3 anos, mais de 186 mil atendimentos ambulatórios, fez cerca de 25 mil cirurgias, atendendo mais de 54 mil riopretenses. E é um hospital que está numa das regiões de Rio Preto que mais tem necessidades de serviços públicos, né, como de saúde, que é a região norte de São José do Rio Preto. Sem dúvida, mas atende a cidade inteira. Eu vi ontem lá que foi falado, não teve um bairro de Rio Preto não teve um bairro de Rio Preto, né, que não teve cidadãos riopretenses, doentes, sendo atendidos lá. E outra, com uma qualidade,
né, de altíssimo padrão, um padrão de excelência, né, porque se mede a satisfação, o índice de satisfação das pessoas que foram atendidas, Gama, e passa de 95% o índice de excelência do HM. Portanto, eu parabenizo os profissionais que lá trabalham, que quando você chega, você já observa aquele sorriso no rosto, aquele acolhimento humanitário por parte desses profissionais que são maravilhosos. Foi o ano, vamos dizer, para colocar a casa em ordem, né, prefeito, para preparar aí para o segundo ano. O que o Rio Pretense pode esperar para 2026 do governo Coronel Fábio Cândido? Olha, Gama, grandes coisas vão acontecer no nosso município. A primeira delas já é realidade, posso dizer assim, que é o nosso projeto Smart Rio Preto, que é um projeto que foi implementado, que está sendo implementado, né, por parceria público-privada, um projeto aprovado aqui nessa Casa do Povo. Eu agradeço, Gama, a cada vereador que tem sido base do governo e votado a favor dessas boas propostas, né, que o Executivo tem encaminhado. E a PPP foi uma dessas propostas encaminhadas e aprovadas aqui, que permitiram com que esse projeto fosse feito agora de uma forma já a ser colocada em breve em execução. Eu sei que nós vamos ter, né, uma audiência pública aqui amanhã, né, na Câmara Municipal, às 9 horas da manhã, porque a gente quer, de forma absolutamente transparente, ouvir a população para até aperfeiçoar esse projeto, que foi muito bem escrito, só que a gente sabe que podem surgir ali algumas demandas que não foram contempladas. Mas é a aprovação da lei da PPP que permitiu que nós fizéssemos essa modelagem de um projeto de cidade inteligente que vai ser o melhor do Brasil, é o mais amplo do Brasil, comparado às cidades de primeiro mundo, onde nós teremos em um só projeto três módulos. O primeiro deles é o vídeo monitoramento da cidade, inicialmente com 3.000 câmeras, podendo também agregar câmeras dos particulares nesse sistema. E não basta a câmera, né? Essas câmeras terão uma inteligência artificial por trás dessas câmeras que vão permitir aquilo que a gente chama de alertas de segurança. Portanto, quando um veículo, produto de roubo, produto de furto, passar por uma dessas câmeras e a placa for identificada no nosso sistema, né, porque esse sistema do município vai ser integrado, né, à Secretaria de Segurança Pública, também de forma inovadora, nem a Smart Sampa é integrada. Aqui o secretário Guilherme Derrite e o nosso governador já autorizaram, né? Então nós vamos buscar essas informações, né, no banco de dados da Secretaria de Segurança Pública e, retornando que se trata de um veículo produto de roubo ou produto de furto, imediatamente surge um alerta, inclusive no smartphone do guarda municipal ou do policial militar, e as forças de segurança vão ser destinadas para fazer a abordagem desse veículo de forma muito mais assertiva e com muito mais eficiência, fazendo, se for o caso, a prisão daquele indivíduo. Além disso, o sistema vai permitir a identificação facial dos criminosos. Alexandre Gama, nós não teremos mais vez para os criminosos procurados da Justiça aqui no município de Rio Preto. Imagine, 3.000 câmeras do poder público, né, tendo identificação facial, essas pessoas procuradas da Justiça, os criminosos, sendo identificados, de imediato um alerta de segurança. Guarda Municipal sabendo aonde passou aquele indivíduo, Polícia Militar, Polícia Civil, Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, enfim, é uma gama aí, literalmente, de forças de segurança que vão atuar ali para prender o criminoso. Porque aqui um outro aspecto que a gente sempre defendeu, inclusive enquanto eu estive no comando da Polícia Militar, é a junção de forças, né, das forças de segurança. Então aqui não tem competição entre forças de segurança. Todas trabalham integrada porque o único inimigo nosso aqui é o criminoso. Portanto, é um projeto grandioso para a área de segurança pública, mas não é só o vídeo monitoramento. Sim. Nós também teremos outros 2 módulos. O módulo de mobilidade urbana, trazendo mais segurança viária e também mobilidade. No caso dos semáforos inteligentes, serão 350 semáforos inteligentes, coordenados uma central de comando e controle inteligente, que vai permitir com que os semáforos eles fiquem lá na posição verde ou vermelha, conforme o fluxo de veículos. Inclusive, isso impacta positivamente também na segurança, porque a gente sabe que nas madrugadas, por exemplo, o fluxo de veículos é muito menor
E a pessoa, o condutor do veículo parado no semáforo vermelho, ali também pode ser alvo de criminosos. Portanto, o sistema ele identifica aquele volume de veículos que estão parados e vai liberando, né, o semáforo de forma absolutamente integrada conforme a necessidade de trânsito. Então, além de melhorar a mobilidade urbana, principalmente naqueles momentos de maior fluxo de veículos, também vão ao encontro de melhorar a segurança pública. E, por fim, num terceiro módulo, de forma muito inovadora, nós vamos iluminar toda a cidade de São José do Rio Preto por lâmpadas de LED de alta tecnologia. Todos os bairros, todas as ruas de Rio Preto serão iluminadas por LED. E tem dois aspectos importantes em relação a essa iluminação. Logicamente, que além de tornar o ambiente, né, mais claro, mais iluminado, isso tem interferência na questão de segurança pública. A gente sabe, né, que os bandidos, muitas vezes, eles preferem agir nas escuras, né, porque fica muito mais difícil de serem identificados. Então nós teremos a câmera filmando, a cidade toda iluminada, isso vai dificultar também a ação do criminoso. E além disso, Gama, isso vai trazer uma economia para a conta de energia elétrica, né, da Prefeitura Municipal de no mínimo 60%. E é por isso que com essa economia, né, nós vamos conseguir pagar aquele parceiro privado que vai implementar esse projeto, né, ao longo do tempo. Então essa economia subsidiará, né, o pagamento das parcelas para o parceiro privado. Por isso que a parceria público-privada, nesse contexto, ela é uma forma de fazer gestão pública utilizando muito melhor o recurso público. Imaginem que o parceiro privado, em 18 meses que ele tem para a execução desse projeto, ele vai despender 470 milhões de reais, sem que o município ponha R$1 nesse projeto, 18 meses para entregar, vídeo monitoramento, semáforo inteligente, mobilidade urbana, iluminação por LED. E só a partir daí, com essa economia na conta de luz, é que a prefeitura vai começar a fazer os reembolsos, né, para o parceiro privado, que vai cuidar da manutenção do sistema por 30 anos. Isso é a escolha desse parceiro, será por meio de licitação, prefeito? Exatamente. Qual é a previsão de abertura dessa licitação? Nós estamos agora passando por uma segunda fase. A primeira foi a modelagem desse projeto. É a Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas, a FIP, que fez a modelagem, uma instituição séria ligada à Faculdade de Economia da USP, fez a modelagem conforme as nossas orientações. Eu peguei esse projeto, Gama, levei para Gainesville, né, nos Estados Unidos, que é uma das cidades mais organizadas em termos de gestão pública e tem um sistema de cidade inteligente de primeiríssimo mundo. Fomos validados em relação àquilo que estamos fazendo aqui por uma administração de primeiro mundo, retornamos para Rio Preto e agora estamos na fase de consulta pública. Então, no site da prefeitura, há um ambiente onde o cidadão ele pode ali fazer as suas considerações, conhecer melhor o projeto. E agora, com audiência pública, na quinta-feira, às 9 horas da manhã, aqui na Câmara Municipal, de forma física, vamos dizer assim, as pessoas também podem comparecer. Teremos um técnico aqui para explicar esse projeto de maneira completa. A partir daí, nós vamos lançar um edital. Qual é o prazo dessa consulta pública? Desculpa. Nós estamos dando 30 dias, né, de consulta pública. Já faz uma semana, mais ou menos, que está no ar essa consulta, uma semana, 10 dias. Então nós temos ainda algum tempo. Aí a nossa ideia, até final deste ano, esse edital já está lançado no mercado. Até o final do ano sai o edital. Sai o edital. E na nossa projeção, em meados aí de fevereiro, meio de fevereiro, nós vamos assinar esse contrato com aquele, né, que ganhar, com aquela empresa que ganhar essa licitação. E a partir de fevereiro, aquele parceiro privado terá 18 meses para entregar no mínimo 90% de todo o projeto. E, de tudo, as câmeras, a iluminação, o semáforo, o vídeo monitoramento. Exatamente. Então tudo isso vai acontecer ainda no nosso mandato. Nós vamos entregar esse projeto por completo, não é uma promessa, né, porque será entregue de forma concreta ainda no mandato que nós estamos. E o custo é de 400 milhões. Por que se falou-se em bilhão aí, alguma coisa nesse sentido? Então, o que acontece? Né? De forma desavisada, né, vamos dizer assim, certo segmento aí da imprensa
falar até maldosa, né? Porque às vezes o que falta também para alguns segmentos é informação, como você está aqui me dando a oportunidade de esclarecer a população de Rio Preto. O que eles fizeram? Eles imaginaram qual seria a contrapartida do município durante 30 anos, durante 30 anos, somaram tudo isso e falaram que nós iríamos gastar 1 bilhão e 700 milhões de reais, salvo engano. Então, é uma forma leviana de se trazer a informação. A verdade é a seguinte: o parceiro privado, ele vai agora gastar cerca de 470, 480 milhões de reais, quase 500 milhões de reais. Vai colocar todo o projeto em execução, O prazo de 18 meses é para que 90% de tudo isso já tem que estar realmente instalado, e depois, ao longo do tempo, eles vão complementando, até pelas necessidades novas que vão surgindo, surgem bairros novos, a cidade vai crescendo, surgem novas necessidades, então nós estamos deixando 10% para que seja colocado ao longo do tempo, e só depois do 18º mês que a prefeitura já vai ter a economia da conta de energia elétrica, sem aumentar R$1 de tributo, para o munícipe, é que nós vamos fazer essa contrapartida. E aí, essas parcelas vão sendo feitas até o final dos 30 anos. E aí tem um grande detalhe, Gama. Toda a manutenção desse sistema de câmeras. Imagine fazer a manutenção de 3 mil câmeras. Se tiver vandalismo, se a câmera quebrar, tiver algum problema, quem que vai ter que fazer essa substituição? Parceiro privado. Imagine fazer a manutenção de 350 semáforos. Quanto custa isso para a prefeitura hoje? Hoje a prefeitura tem 300 semáforos. Nós vamos ampliar 50, ainda com essa tecnologia inteligente. Quem vai fazer a manutenção desse sistema? O parceiro privado. Mais a economia, com a energia elétrica e a manutenção de todas as 78 mil lâmpadas de LED que serão colocadas aqui no município. Então, se você somar toda essa economia com uma melhoria tamanha de serviço público prestado para a população, você vai ver que, na verdade, o município vai economizar cerca de 1 bilhão de reais e não gastar 1 bilhão e 700 milhões de reais. Então fica muito claro para a população de Rio Preto, e você me dando essa oportunidade de ouro aqui, de explicar com detalhes o porquê esse projeto é tão importante em termos de prestação de serviço público e também de economia para o erário público, para o bolso do contribuinte, que, no fim das contas, é quem paga esses serviços públicos. Perfeito, gente. Está aí o prefeito de Rio Preto, Coronel Fábio Cândido. Até o fim do ano, então, temos a publicação do edital aí do Smart Rio Preto. E outras PPPs, prefeito, o que o senhor imagina? Buscar água no Rio Grande, por exemplo, estaria embutido numa PPP? Olha, antes da questão da água do Rio Grande, eu queria te falar para toda a população de Rio Preto a respeito do segundo projeto de parceria público-privada, que é a reforma e ou reconstrução das escolas que o senhor já falou, de todas né? as escolas públicas de São José do Rio Preto. Nós vamos, no prazo de 12 meses, pela modelagem que nós estamos fazendo, eu garanto isso para a população de Rio Preto, reformar todas aquelas escolas que precisam de reforma. Inclusive, Gama, com ar-condicionado, tá? Porque esse é um projeto do Coronel Fábio Cândido. Colocar ar-condicionado em todas as escolas de Rio Preto. Porque saúde e educação, logicamente, são nossas grandes prioridades também. Portanto, todas as escolas de Rio Preto, no prazo de 12 meses, terão ar-condicionado, terão banheiros mais adequados, terão instalações melhores. Só que o projeto não para por aí. Além disso, nós estamos reorganizando toda a distribuição das escolas conforme o crescimento, uma previsão de crescimento do município de Rio Preto. Então, nós vamos readequar também algumas escolas, que vão ser ampliadas. Nós vamos ter que fazer algumas novas unidades e pensando sempre em aspectos técnicos. Quais são esses aspectos? Olha, qual a distância máxima que um aluno, a família daquele aluno, tem que percorrer para que aquele aluno tenha uma escola mais próxima possível. Isso traz economia, inclusive, para o transporte escolar. Então, tudo isso está sendo remodelado. O transporte escolar, nós também faremos uma remodelação. Nós vamos terceirizar o transporte escolar
que é uma forma também de deixar muito mais barato o transporte escolar e com mais qualidade. Portanto, tudo isso vai ser entregue a partir do ano que vem. É a segunda grande parceria público-privada que nós faremos aqui no município. E para desconstruir narrativas, Gama, a parceria público-privada não entra na parte pedagógica do ensino. O professor, aliás, estamos excepcionais professores, continuará sendo o professor do município. O diretor do município, o coordenador pedagógico do município, enfim, o supervisor de ensino. É a parte física e estrutural. O que o parceiro privado vai fazer? Vai cuidar, como você disse, da estrutura da escola, né? Da guarda, do monitoramento da escola, enfim. Tudo aquilo que não diz respeito à parte pedagógica será cuidado do parceiro privado. A alimentação escolar, tudo isso é o parceiro privado. O diretor, o supervisor, todos os profissionais de ensino, os professores vão estar preocupados única e exclusivamente em melhorar cada vez mais a qualidade de ensino, ensinar. Então o diretor, ele vai ter um módulo no celular dele que ele vai acionar, né, o parceiro privado, olha, quebrou uma torneira, aqui. Lâmpada, o ar-condicionado deu problema. Aí tem um prazo, o parceiro privado vai lá e tem que fazer essa manutenção. Isso vai tornar também a manutenção das nossas escolas muito mais barata. Então, a todo momento, nós estamos buscando fórmulas de fazer muito mais, de entregar serviços públicos com mais qualidade, diminuindo, né, o custo do serviço público, que acaba onerando, né, o munícipe, o contribuinte. Isso ainda vai ser listado também, tem previsão, aí o senhor falou 12 meses, mas é após a conclusão da licitação, empresa escolhida aí, né? Até o final do ano, né, nós estamos fazendo a modelagem de tudo isso, é um projeto extremamente complexo. Você imagina, e a população tem que saber disso, são mais de 150 escolas. 150 escolas. Né? Nós temos quase 40 mil pequenos, né, as nossas crianças ali nas escolas. Então é um projeto muito audacioso e que tem que ser feito com muito critério. Por quê? Você tem que fazer isso muitas vezes no período de férias escolares, você tem que fazer algumas composições, às vezes dentro da escola, em que parte que vai começar a reforma. Nós temos algumas escolas novas que nós estamos entregando, essas, né, não vão precisar de reformas, porque são escolas novas. Então toda essa composição, ela tem que ser feita. Isso nós devemos terminar até o fim desse ano, mas eu garanto para a população de Rio Preto que no ano que vem será lançado o edital de reforma, reconstrução ou construção de todas as escolas de Rio Preto. E lembrando que no ano que vem, no segundo semestre, nós vamos inaugurar o primeiro colégio cívico-militar gratuito por parte aqui do município de São José do Rio Preto. Isso está certo. Isso já está certo, a inauguração vai ser no segundo semestre, né, no bairro aqui da Redentora. Do SEMAI, o senhor tem alguma decisão? Como é que ficou? O senhor suspendeu temporariamente aquele projeto de buscar água no Rio Grande, está convencido disso? Pode entrar numa PPP? Qual que é a... Vamos lá. O que o senhor pode dizer? Em relação a esse projeto, primeiro, Gama, que é importante frisar aqui para a população de Rio Preto, aquele famigerado empréstimo feito às escuras nos últimos dias de mandato do meu antecessor, sem chamar, inclusive, a Procuradoria do município, de 649 milhões, população de Rio Preto, nós cancelamos esse empréstimo sem, inclusive, pagar nenhuma taxa, nenhuma tarifa, porque estava previsto no contrato... Tinha uma multa, né? Uma multa e custas que daria ali quase 20 milhões de reais. Nós conseguimos negociar isso com a Caixa e cancelamos esse empréstimo. Isso trouxe um alívio financeiro, não só para o município, mas para o cidadão riopretense. Por quê? Fazendo esse empréstimo, que seria utilizado para a transposição da água lá do Rio Grande, isso já impactaria neste ano, para o município de Rio Preto, um aumento de 15% na tarifa de água. Então nós já evitamos 15% de aumento na água, né, por conta de não concretizar esse empréstimo. Foi uma negociação feita no nosso governo, a Caixa Econômica Federal reconheceu, né, que a forma antiética que foi realizado esse empréstimo e, graças a Deus, aí, com a intervenção, né, dos nossos técnicos, né, a gente conseguiu zerar esse empréstimo. Em relação
a água do Rio Grande aí, né? Nós estamos avaliando, né? Existe ali um estudo, né, por parte de técnicos do SEMAI, inclusive junto, né, com outros técnicos que nós estamos pedindo colaboração para verificar a real necessidade de fazer essa obra, que é uma obra grandiosa. Em havendo realmente essa necessidade, o modelo que nós pretendemos adotar para que essa obra seja executada também é a PPP, é a parceria público-privada. Se nós pegarmos aquilo que era projetado anteriormente, pelo governo anterior, né, queria gastar ali perto de R$1 bilhão na primeira fase do projeto, se fosse por PPP naquele projeto, o SEMAI não gastaria mais do que R$200 milhões. Então, para você ver como a parceria público-privada traz economia para o município. Mas nós estamos fazendo um novo estudo, uma nova análise, porque entendemos ali que isso tem que ser mais debatido, inclusive com a sociedade riopretense. Muito bom. O senhor falou do empréstimo, mas na sequência foi feito outro do mesmo valor, mas o senhor fala que não é um empréstimo, é uma renegociação de dívida. Queria, enfim, que o senhor... Exatamente. Também é uma grande oportunidade de esclarecer isso, né, para a população de Rio Preto. O que nós fizemos? Nós tínhamos esse empréstimo, entre aspas, do SEMAI, de 649 milhões, e nós conseguimos rescindir esse empréstimo, cancelamos. Por outro lado, o que nós verificamos? Verificamos que era uma política do governo anterior não enfrentar, inclusive, pautas teoricamente impopulares, como a revisão de planta genérica, que ficou 11 anos sem ser revista, e fazer empréstimo. E foram feitos diversos empréstimos na gestão anterior, deixando o Rio Preto num limite, para fazer o pagamento desses empréstimos. Eu falo para o cidadão imaginar o seguinte: ele é um servidor público como nós aqui e tem lá o chamado consignado. A gente conhece bem qual que é essa ferramenta. É difícil sair dos consignados. Os aposentados que o digam, né? Então a pessoa começa, vai lá, pega tantos mil reais, vai pegando mais dinheiro e a parcela vai aumentando. Até que chega um limite que aí ele nem consegue pagar a parcela e nem sobreviver mais. Rio Preto estava chegando perto disso, Gama. E, por coincidência, né, ou coisas do destino, ou por técnica mesmo da nossa fazenda, nós verificamos que 5 empréstimos realizados nas gestões anteriores pagavam juros maiores, inclusive alguns deles, quando a Selic era 8%, a Selic hoje é 15%, pagava-se juros maiores do que se a gente contratasse um empréstimo hoje para pagar aqueles empréstimos antigos. E foi isso que nós fizemos. Só que para que isso fosse concretizado, nós precisamos de uma autorização legislativa da Câmara Municipal, você sabe disso. Então nós encaminhamos, depois de um acordo que fizemos com a Caixa, então a Caixa cancelou o empréstimo de 649 milhões e nos sugeriu que fosse feito o empréstimo aí na ordem de 650 milhões, praticamente o mesmo valor, para a gente quitar esses empréstimos anteriores com juros muito maiores. Isso vai dar de economia para o município, para que as pessoas entendam como foi importante essa operação, de cerca de 70 milhões de reais. Nós vamos gastar no ano que vem 70 milhões de reais a menos pagando esses 5 empréstimos. 2 já foram renegociados, nós estamos na fase de renegociar mais 3 empréstimos com a Caixa Econômica Federal. Só que para fazer essa operação, para que ela fosse dentro de uma equação financeira da Caixa Econômica, nós temos a obrigação de utilizar de todo esse valor de empréstimo, 90 milhões que sobram para fazer obras de investimento em serviços e obras aqui no município. Então esses 90 milhões que num primeiro momento nós somos obrigados a utilizar, e aqui já vai a mensagem em primeira mão para toda a população de Rio Preto, é que vai propiciar que nós façamos uma revisão na camada asfáltica, o asfalto, em toda São José do Rio Preto. Todos os bairros, todas as ruas de Rio Preto que não tem asfalto, vão ter asfalto. E todas as ruas que precisam de recap, nós também vamos fazer o recap, acabando com aquela política de tapa-buraco. Porque o tapa-buraco acaba custando muito mais para a prefeitura. Então nós vamos fazer um asfalto de qualidade, um asfalto padrão primeiro mundo, como eu vi em Gainesville, né, para que nós acabemos com essa política de ficar a todo momento tendo que fazer remendo em asfalto. Outro dia eu fui numa
Até falo qual a Rua Macir Amadeu, que é a rua do batalhão, que eu conheço muito bem, que eu comandei da Polícia Militar, né, lá no São Francisco. Nós contamos 178 buracos que foram consertados em um quarteirão, 100 e poucos metros. Né? Não dá, não é concebível isso. Imagina o dinheiro que você gastou nisso. Eu garanto que o que se gastou... E não dura, né? E não dura. Né? Não dura. Então nós vamos mudar essa política. É lógico que vai ter um ou outro problema, mas quando você faz um asfalto de qualidade, logicamente que os reparos ali são muito menos incidentes. Né? Então é uma política nova, do governo Coronel Fábio Cândido, isso está bem delineado e nós vamos implementar a partir do ano que vem. Perfeito, prefeito. Antes de a gente avançar, parece que tem uma carência grande para começar a pagar esse novo empréstimo, acho que 1 ano, né? Exatamente, essa carência é de 1 ano, isso que vai dar um fôlego financeiro para o município, porque nós já tínhamos previsto, Gama, que para o ano que vem, se esse ano, 2025, nós fizemos uma projeção de quase 300 milhões de déficit, mesmo com essa política de maior integridade da administração, de se cortar aqueles gastos desnecessários, para não falar outra coisa aqui, mesmo assim iam faltar 150 milhões de reais para prestar bom serviço para a população. Então a gente tinha que fazer esse tipo de estudos, criar esses mecanismos com muita criatividade e com muita técnica, inclusive, para ter um fôlego financeiro para o ano que vem. Nós vamos ter recursos para investimento no ano que vem, tanto em parceria público-privado, como recursos do próprio município para implementar esses serviços públicos e essas obras para o município. Perfeito, gente. Estou conversando com o prefeito de Rio Preto, Coronel Fábio Cândido. Prefeito, queria que o senhor falasse um pouquinho. Esse programa está sendo gravado no dia 22 de outubro e amanhã, dia 23, o governador Tarcísio de Freitas estará aqui em Rio Preto. Queria que o senhor falasse, adianta para a gente o que o governador vai anunciar, vem boa notícia por aí, claro que vem, né? O governador não ia vir aqui para não dizer nada. Exatamente. Aliás, antes disso, todos sabem do meu alinhamento aqui com o governador Tarcísio de Freitas, é uma pessoa que eu me relaciono há muito tempo, até a gente brinca quando está conversando, que nós nos encontramos aí. Eu já o conhecia quando era ministro, mas nos encontramos quando ele se colocou como pré-candidato, Gama. Ele não tinha nenhum dígito ainda na pesquisa. Então eu fui daqueles primeiros que se alinhou com o governador Tarcísio de Freitas. Sofri muito com isso. Fui transferido do comando aqui da Polícia Militar para São Paulo, uma função geladeira, como a gente costuma dizer, por conta do meu ex-governador. Pelo ex-governador, né? Todos sabem aqui dessa história, isso foi capa de jornal, inclusive, que por conta do meu alinhamento político com o Jair Bolsonaro e Tarcísio de Freitas, eu sofri, inclusive, essa suposta punição de ser transferido daqui, com filho pequeno, família aqui, com uma vida toda em Rio Preto, sendo de Rio Preto e comandando o maior comando do interior, que é o Comando de Rio Preto, que congrega aqui 96 municípios. E fui transferido pelo Diário Oficial, sem direito à defesa. Nem foi avisado? Nem fui avisado. Agora, essa opção minha, e eu sempre penso, quando a gente vê alguns políticos, surfando sempre a melhor onda da política, tá bom aqui, eu vou para lá, tá bom para lá, eu vou para outro lado. Eu nunca fiz isso. Eu tenho um posicionamento muito firme, sou sim conservador de direita, sou e sempre estarei alinhado com Jair Bolsonaro e com o governador Tarcísio, nunca neguei isso. E diante desse meu alinhamento, desse meu comprometimento com essas nossas causas e as nossas pautas, nossos princípios e nossos valores, depois de o governador Tarcísio ter sido eleito, logicamente que a partir do momento que nós fomos eleitos aqui, como ele mesmo diz, se criou aí um tapete verde e amarelo virtual entre Rio Preto e o Palácio dos Bandeirantes. E o governador já esteve aqui, anunciando aqui algumas casas, e eu pedi para ele naquela época que nos ajudasse, inclusive, a suprir esse déficit de orçamento, que já era gritante na época, e isso nos incomoda muito, você não consegue dormir. Imagina o prefeito que tem que pagar ali 250, 280 milhões de reais, quase 300 milhões. E o governador Tarcísio, eu não posso ainda anunciar com mais clareza, mas eu garanto para a população de Rio Preto que o governador Tarcísio fará grandes anúncios aqui para o nosso município, nos ajudando nessa questão do déficit de orçamento, e além disso vai ser anunciado aqui, vão ser anunciadas grandes obras de infraestrutura aqui para o município de Rio Preto. Então,
eu peço que a população aguarde um pouquinho, né? Porque quinta-feira é amanhã, né? Eu sei que o programa está passando um pouquinho depois, mas a população já vai saber, nesse momento, o que foi anunciado pelo nosso governador Tarcísio de Freitas, né? Então, esse alinhamento é que permite também, né, com que a gente tenha esses aportes de recursos, essas transferências de recursos para Rio Preto. Mas eu já posso adiantar, vai ser a maior transferência de recursos do Estado para o município de Rio Preto da história da nossa cidade. Perfeito, gente. A TV Câmara estará lá acompanhando esses anúncios. Prefeito, o senhor citou rapidamente numa de suas falas a viagem que o senhor fez aos Estados Unidos, Gainesville, né? Na Flórida. Por que o senhor escolheu essa cidade? Qual o objetivo dessa viagem? Quais os frutos que a gente pode tirar desse intercâmbio aí? Olha, essa é uma questão interessante. Aliás, Gama, vou aproveitar aqui o seu programa e falar com toda a população de Rio Preto que eu não gastei R$1 de dinheiro público para fazer essa viagem. Eu vi, inclusive hoje, uma publicação de certos internautas aí, que não tem a cuidade, né, como o jornalista tem, de fazer uma publicação que eu teria gasto o recurso do município. Você é servidor, você sabe muito bem como funcionam as viagens. As viagens, quando você vai fazer uma viagem a trabalho, existe um adiantamento feito, né, pelo município, né, e você gasta esse recurso, né, para comer, para dormir, para pagar hotel, etc., e depois presta contas. Então, esse adiantamento foi feito, eu não usei R$1 desse adiantamento, e no dia 14 de outubro, quando eu tinha retornado, eu devolvi esse recurso. E vejam que hoje publicaram que eu teria gasto esse recurso. As pessoas não conhecem como funciona a administração pública e agora, logicamente, serão, né, responsabilizados por essa mais uma fake news divulgada. Portanto, né, aqueles que querem saber da verdade, eu acho que tem que procurar, né, um canal, né, que seja confiável, como é aqui o caso da TV Câmara e outros Sim. canais aí, que têm responsabilidade ética de checar as informações. Portanto, reafianço aqui para toda a população de Rio Preto. Fui a Gainesville para trabalhar por você, cidadão rio-pretense, e pus o recurso do meu próprio bolso. Mas o senhor foi com os servidores. Os servidores, eu estou falando do meu caso. Os servidores, eu não posso exigir no servidor que ele tem direito a receber. Né? Imagina, por exemplo, vai ali uma pessoa, aliás, que às vezes tem um cargo até que ela não teria condições, né, de fazer essa viagem. A gente precisa de uma estrutura. Não, isso é normal. Né? Isso é normal. O servidor da Câmara vai a São Paulo num curso. Foi uma opção minha. Foi uma opção minha de colocar o recurso no meu próprio bolso e assim que foi feito. Agora, por que Gainesville? Na gestão anterior, né, foi feita uma visita de uma comitiva de Gainesville aqui na Prefeitura de Rio Preto. Qual era a intenção do prefeito que veio, de empresários lá de Gainesville? Fazer uma parceria com São José do Rio Preto, né, uma parceria que se chama Cidades Irmãs. Né? E eu tenho um amigo em comum lá em Gainesville, que é o Tremura, que é um professor da Universidade da Flórida, e aqui de Rio Preto. Já esteve aqui na TV Câmara. Já esteve aqui. É uma sumidade, né, de conhecimento. É um musicólogo, como ele não é músico, é musicólogo, professor da Universidade da Flórida. É uma pessoa de altíssimo gabarito, reconhecido internacionalmente. Ele que sugeriu, na época, essa visita, e agora eu assumindo a prefeitura, você não quer repactuar com Gainesville, que é uma cidade modelo em gestão pública, e realmente é. Eu falei, olha, eu acho que, primeiro, eu tenho que tirar essa má imagem que o gestor anterior deixou da nossa cidade, num município importante, no país de primeiro mundo. Aí fizemos uma videoconferência com o prefeito de lá e consegui, né, repactuar, e dentro dessa repactuação ficou a nossa visita lá, porque eu tinha interesse por conta aqui do nosso projeto, por exemplo, de cidade inteligente, para ver se o nosso projeto estava num padrão de primeiro mundo. Lá já existe, funciona perfeito. É um dos modelos de gestão pública e de tecnologia. Mesmo porque Gainesville é uma das cidades onde fica o maior campus da Universidade da Flórida, que é um vetor de tecnologia e inovação para o mundo inteiro. É uma das melhores do mundo. E também a universidade, ela validou o nosso trabalho por aquilo que nós apresentamos. Dado o cuidado que a gente tem com esse, que para mim é um dos projetos mais importantes aqui
do nosso governo. Enfim, aí estivemos lá com uma comitiva de empresários, né? Cito aqui, por exemplo, a Adriana Neves, que foi presidente da CIRP, né? Esteve lá conosco, vários empresários. Tarraf, né? O Tarraf estava também junto. esteve conosco, vários, a PET esteve conosco com o Robson, enfim, vários empresários, tanto aqueles que tinham interesse de abrir mercados, né, horizontes aqui para nossas empresas, principalmente tecnologia de informação, outros tipos de empreendimentos. E nós também, com uma comitiva, eu levei o Coronel Carmona, que é meu chefe de gabinete também, é o nosso superintendente do SEMAI, porque a Flórida, para quem não conhece, é praticamente um pântano, né? E Gainesville não é diferente disso. Então, eles têm sistemas de drenagem de primeiro mundo. E o SEMAI agora, né, com a nova vocação que foi determinada, aliás, aprovamos o projeto aqui, o SEMAI ele vai cuidar, além de cuidar muito bem, como já cuida da água e do esgoto, ele vai cuidar da drenagem também e dos resíduos sólidos, né, do lixo aqui do município. E sem taxa de lixo, viu, Gama? Eu ia perguntar isso pro senhor, tem se falado muito, tem ou não tem? Sem taxa de lixo. Eu não sei quantas vezes eu vou ter que repetir isso ainda, né? Porque eu falo sem taxa de lixo, vai ali na câmera, do outro lado ali tem uns 3 ou 4, não, ele vai fazer. Depois podemos até falar sobre isso. Mas só para concluir a questão da viagem, então o Carmona foi, fizemos várias visitas lá, muito interessantes, validamos a questão da Smart City aqui de Rio Preto, a nossa Smart Rio Preto. Estivemos na Universidade da Flórida, onde estamos já concretizando uma parceria para levar alunos nossos aqui a fazer um intercâmbio na Universidade da Flórida e trazer alunos de lá também aqui para Rio Preto. Assinamos, né, de forma inovadora o termo de cidades irmãs entre São José do Rio Preto e Gainesville. Isso nos abre portas, né, nos Estados Unidos para transferência, inclusive, de tecnologia. Existem projetos culturais, né? Pretendemos trazer Gainesville, uma cidade cultural da Flórida, né? Já me comprometi aqui, e primeira mão para você, o FIT do ano que vem vai ser aberto por uma companhia de Gainesville, que vem aqui para São José do Rio Preto. Vamos levar a nossa orquestra municipal para Gainesville, fazer uma apresentação lá. Então são várias coisas e vários intercâmbios que nós vamos fazer. E o principal foco aí na área empresarial, estamos trazendo empresas de lá aqui para São José do Rio Preto. Em breve a população vai saber disso. E também abrindo mercados para exportação de produtos nossos aqui. Temos muitos produtos aqui que são produtos aí de primeira linha que vão ser também comercializados. Isso faz com que o nosso município também ganhe, né, oxigênio, ganhe aí dividendos, né, para os nossos empresários. Portanto, foi uma visita muito importante. Maravilha. Daí, o senhor falou da Universidade de Gainesville, a gente está em vias de ter a UFSCar, um campus da UFSCar em Rio Preto. Eu até lembrei aqui que o futuro diretor, o Danilo Giroldo, teve aqui, disse que estava em tratativa com a prefeitura de receber uma área do município, acho que próximo ao Parque Tecnológico. Ele disse, estamos muito próximo de anunciar. Sim. Como é que está isso? Tem mesmo essa tratativa? Está dentro do cronograma, já tá bem encaminhado, né? Nós estamos discutindo aí a questão dos cursos ainda. Eu pedi para que fossem introduzidos cursos na Universidade Federal que traduzem a vocação do município de Rio Preto. Por exemplo, nós precisamos aqui, estamos fomentando cada vez mais que Rio Preto seja uma cidade de inovação, de tecnologia. Temos aqui muitas empresas da área de tecnologia, então nós pedimos, por exemplo, cursos na área de tecnologia, biotecnologia, inteligência artificial. Inteligência artificial. Outro curso muito importante para nós é engenharia de produção. Nós precisamos formar profissionais, nós estamos trazendo em primeira mão aqui, Gama, Big Techs para São José do Rio Preto. Já está certo aqui, eu já posso anunciar que a Shopee está fazendo já um centro de distribuição em Rio Preto e tem mais algumas tratativas que eu ainda não posso falar. Fala um pouquinho mais dessa Shopee aí, que quando eu vi, fiquei até... falei, será que é isso mesmo? Mas isso mesmo que vocês ouviram. A Shopee terá um centro hub logístico de distribuição, aí, né? Um hub logístico. Por quê, Gama? Nós já estamos mostrando agora Rio Preto para o Brasil e para o mundo. Rio Preto é um dos principais entroncamentos rodoviários. Rio Preto tem um aeroporto que hoje, né, é o segundo aeroporto do interior. Se a gente colocar que Campinas é praticamente a região metropolitana de São Paulo, Rio Preto é o principal aeroporto do interior. Nós estamos trabalhando aqui para trazer... 500 mil
Embarque e desembarque. Embarque e desembarque. Ampliamos o número de voos aqui em tratativas com as empresas. O Mário Welber, que é o nosso Mário falou que teve aqui secretário de Desenvolvimento Econômico. Nós estamos em vias aqui de concretizar um porto seco para Rio Preto também, para fazer desembaraços aduaneiros. Nós temos a Rumo, que corta o nosso município, né? Que tem, inclusive, a possibilidade de ter um entreposto aqui para a gente trazer agroindústria, enfim. É um centro importantíssimo que acaba tendo sua área de influência, não só na região noroeste de São Paulo, mas Minas Gerais, Mato Grosso do Sul, norte do Paraná, enfim. E nós estamos mostrando isso. E que tem um governo, né, que tem feito o dever de casa, que é desburocratizar a administração pública. Nós somos amigos do empresário, porque é o empresário que traz emprego qualificado e renda. E uma cidade só cresce com emprego qualificado e renda. E esse desembaraço da administração, essa desburocratização, agora com um plano que nós vamos lançar em breve, que é o Prospera Rio Preto. No Prospera Rio Preto, nós vamos comercializar áreas do município para o empresário, com valores de mercado e com parcelamento elástico. Além disso, nós vamos fazer algumas isenções, alguns incentivos tributários, como, por exemplo, a isenção de IPTU por algum tempo, nós estamos definindo isso, e também buscamos no governo do estado o financiamento desses projetos, a juros muito mais baratos. Então esse projeto, ele está atraindo novas empresas aqui para Rio Preto, e lembrando também que a partir de janeiro nós teremos a Necta aqui em Rio Preto, que é a concessionária de gás natural. Nós teremos gás natural à disposição não só do consumidor, né, pessoa física, mas também das grandes empresas. Isso vai propiciar também uma nova fonte de energia que atrai indústrias. Para combustível também, de automóvel? Não, para combustível ainda não. Ainda não. Nós vamos ter para pessoa física, para as residências e para as empresas. Agora, você imagina, por exemplo, o gás natural, onde nós vamos ter, né, um posto de abastecimento lá na garagem, por exemplo, da Circular Santa Luzia, abastecendo os nossos ônibus que podem ser convertidos. Isso vai fazer com que o custo, né, do transporte público seja muito menor, com uma energia absolutamente limpa. E usando o quê? Aquilo que a região tem aos montes, que são os subprodutos da cana-de-açúcar, por exemplo. O subproduto da cana-de-açúcar, que hoje ele tem que ser descartado, muitas vezes ele é insumo, né, para o biometano, que gera, por exemplo, eletricidade, ou pode ser utilizado também in natura como combustível. Então, tudo isso, nós estamos gerando esse ambiente para trazer essas grandes empresas aqui para Rio Preto. A Shopee é o principal exemplo e é a primeira grande, né, empresa que vai aportar aqui no nosso município. Maravilha, gente. Estou conversando com o prefeito de Rio Preto, eu sei que a agenda está apertadinha, eu já vou encerrar, prefeito. Antes de eu fazer a última pergunta que eu tenho aqui, que é importante, queria só que o senhor voltasse, falou, eu explico a tal taxa do lixo. Eu sei que o doutor Estevam Pietro esteve aqui, explicou a situação, a prefeitura virou o responsável tarifário, não, segundo ele, não vai haver cobrança do consumidor, mas queria dar a oportunidade para o senhor falar disso e encerrar esse assunto. O que acontece? O marco do saneamento, né, que já tem 5 anos, né, de existência, ele prevê que a mesma estrutura do município, da administração, cuide de todas as vertentes de saneamento básico. Quais são elas? A produção, tratamento e distribuição de água, de esgoto, a drenagem de águas pluviais, cuidar dos bueiros, enfim, da água pluvial, os piscinões, etc. E também dos resíduos sólidos, né, vulgarmente conhecido como lixo. Aqui em Rio Preto nós não tínhamos, né, isso em uma única estrutura do município. Quem tem mais vocação para isso no município é o SEMAI, que já cuida muito bem, por sinal, é premiadíssimo pela qualidade do que faz, é o SEMAI, que cuida da água e do esgoto. O que nós fizemos? Nós fizemos um projeto para adequar a administração pública no sentido daquilo que determina, na verdade... Estava até tendo cobrança, parece, cobranças, da inclusive, ANA, né, da ANA, o próprio Tribunal de Contas, né, faz apontamentos. O que nós fizemos? Nós readequamos
né, dando essa vocação plena para o SEMAI. Então, nós trouxemos tanto o lixo, né, a coleta do lixo, o manuseio do lixo de forma geral, o descarte, etc., para o SEMAI, e também a drenagem para o SEMAI, né? Só que o marco do saneamento, ele realmente, ele na lei federal, uma lei federal, o marco do saneamento, tem que esclarecer isso para as pessoas. Porque aí vem um ou outro aí querendo confundir, né, o cidadão riopretense. O marco do saneamento é uma lei federal, não é uma lei do Coronel Fábio, não é uma lei municipal. O marco do saneamento determinava isso. Além disso, o marco do saneamento abre sim espaço para se criar algum tipo de cobrança a respeito do lixo. Mas o que nós fizemos aqui? Né? Nós passando, né, a questão do lixo para o SEMAI, e como agora nós temos uma saúde financeira por parte do município, a prefeitura, vamos dizer assim, é o responsável, né, pelo pagamento do SEMAI para que seja feita a coleta do lixo. Portanto, quem paga é a prefeitura que paga para o SEMAI, que também não vai ter prejuízo. É algo que falaram aqui alguns vereadores aí da oposição, dizendo que o SEMAI iria ter prejuízo. Absolutamente não. Por quê? A prefeitura, que já destinava um recurso para aquela empresa, né, que faz a coleta de lixo, vai pegar esse recurso e vai repassar para o SEMAI, né, e o SEMAI não vai ter, né, inclusive, impactado as suas contas, né, que é uma autarquia que a gente sabe que é saudável. Sim. Inclusive tem recursos, né, substanciais ali que não vão ser prejudicados, vamos dizer assim. Então é uma forma mais inteligente de se fazer saneamento básico, que inclusive foi elogiado pelo próprio governo do estado, fazendo com que o SEMAI agora tenha esse caráter de autarquia plena. Inclusive estivemos lá, né, com a confiança de que o SEMAI tem os melhores profissionais para cuidar, além da água, do esgoto, também da drenagem e do lixo do nosso município, que é muito importante. A gente acha que o SEMAI fazendo isso, a gente tem essa convicção que a nossa coleta de lixo, o tratamento de forma geral dos resíduos sólidos serão feitos com muito mais eficiência, porque temos excepcionais profissionais lá no SEMAI. Perfeito, gente. Tá aí o prefeito. Posso frisar de novo? Claro. Não teremos taxa de lixo no município de Rio Preto. Maravilha, tá aí registrado. Nem tarifa. Então. Nem tá? tarifa. Porque eu teria falado, não tem taxa, mas tem tarifa. Então eu vou repetir. Não teremos taxa nem tarifa de lixo no município de Rio Preto. A prefeitura vai pagar. A prefeitura vai pagar com aquilo que já tem em termos de orçamento. Perfeito. Prefeito, para a gente finalizar, eu não posso deixar de abordar com o senhor, assim como a questão do lixo, uma lei federal, a reforma da Previdência, obriga que os municípios promovam as suas reformas. Eu sei que está em vias do Executivo enviar à Câmara a reforma municipal. O que o senhor pode dizer para a gente? Claro que eu acho que o senhor não tem detalhes profundos ainda, mas para o servidor dormir tranquilo ou não? Olha, essa é uma das pautas aí que mais me sensibiliza. E te digo por quê, tem até um histórico disso. Eu fui... a Polícia Militar, Gama, ela não pode ter sindicato por questões constitucionais. Mas eu fundei uma associação da Polícia Militar, que a associação pode ter, que chama Defenda PM. E o principal objetivo dessa associação, que foi fundada por nós, era justamente na época da reforma da Previdência, porque no nosso caso, na época, como militar do Estado, nós teríamos sérios prejuízos pela reforma federal que foi realizada. Então eu conheço bem essa matéria e foi esse trabalho à frente até da nossa associação, por isso que muitos falam aí que eu sou muito pró-servidor público, não tem como ser diferente, eu fui servidor público por 36 anos e meio. E ainda agora é prefeito. E ainda, né? Agora, eu sou o maior servidor público, né, aqui do município de Rio Preto. Continuo, né, dentro dessa vertente do serviço público. E lá no âmbito da Polícia Militar, quando a gente atuou perante o Congresso Nacional, eu tive oportunidade de conhecer bem essa temática. E conseguimos vitórias lá. Tanto que hoje, uma das melhores previdências que nós temos é a previdência dos militares dos estados e dos militares federais. Praticamente ficou como uma exceção, uma regra geral. E trazendo esses conhecimentos aqui para o município, sabendo quanto isso pode impactar o nosso servidor público municipal, né, eu fiquei muito preocupado com a reforma em âmbito federal que se avizinha. E ela vai acontecer em algum momento. Se o município não fizer, vai ter que seguir o federal, Exatamente. Né? Essa é a preocupação, Gama. Por quê? A reforma federal,
ela é leonina para o servidor público. E vejam que eu tenho aqui um vereador de oposição, né, que defende o servidor. Só que é o chefe dele, no âmbito político, que está fazendo, que está sinalizando uma reforma da Previdência que prejudica em muito o servidor. Portanto, o que nós estamos fazendo aqui em Rio Preto? Eu chamei os sindicatos, chamei um grupo de servidores, chamei o coronel da FARA, a nossa Rio Preto Prev, é uma das joias do que nós temos aqui na administração e que cuida, né, do futuro de todos os servidores públicos, inclusive dos filhos, das esposas ou dos maridos aí, porque cuida das pensões também. Então é muito importante, é muito sensível para o servidor a gente falar de previdência. Portanto, o que eu pedi para o coronel da FARA? Falei, da FARA, nós temos que correr contra o tempo. Porque se a gente dormir, vai vir essa reforma federal. Eu vou dar um exemplo. Dependendo do tempo de serviço público que o nosso servidor tiver, se ele tiver pouco tempo de serviço e ele vier, infelizmente, a falecer, a esposa dele recebe de pensão, né, vai receber por apenas 3 anos. Olha que absurdo isso. E metade, me parece, né? No máximo, se não me engano, são 50% do valor que ele recebia, tá? Mais 25 por filho, né? Então vejam como isso é complicado para o servidor. Porque eu, como marido e pai, a gente pensa no filho, pensa na esposa, não é assim que funciona? E além disso, né, a gente quer trazer essa condição melhor para o servidor. Então o que nós estamos fazendo? O da FARA pegou uma comissão, e aqui eu tenho que dar crédito a quem tem crédito, uma comissão de técnicos da própria Rio Preto Prev, que são servidores. Olha, eu quero que isso seja feito para servidores. Você tem técnicos capacitados? Gama, os meninos lá da Rio Preto Prev são maravilhosos, são excepcionais técnicos, eu garanto isso para os servidores aqui de São José do Rio Preto. Eles fizeram, né, um anteprojeto que vai ser muito menos impactante, vamos dizer assim, preservando direitos dos servidores. Por quê? O que diz a norma federal? Que se o município ele se antecipar e fizer a sua reforma da Previdência, o que vale é a legislação municipal. Então, para não vir uma reforma leonina, nós estamos fazendo uma reforma aqui que pode ser que impacte uma questão ou outra, talvez no tempo, um pouco mais, 2 ou 3 anos de trabalho a mais, mas que vai permitir com que nós tenhamos preservado o direito de se aposentar, o direito da pensionista ou do pensionista, o direito dos nossos filhos, das nossas esposas e dos maridos. Isso é muito importante e nós estamos compartilhando isso, né, com o sindicato. A SANI tem todas as informações, estamos conversando sobre isso, estamos conversando com os servidores, estamos trazendo isso para a Câmara Municipal para discutir isso com os nossos vereadores. Não existe ainda projeto pronto, o que existe é um estudo, um pré-projeto, um estudo preliminar, mas pelo que eu já vi, eu acho que nós vamos poder caminhar de uma forma muito melhor para o servidor público. E lembrando, Gama, que em relação ao servidor, né, nós já fizemos bastante pelo servidor, embora a gente saiba que tem muito para se fazer. Você sabe que nós acabamos com aquele desconto, né, que nós tínhamos aí em relação a alguns tipos de não comparecimento para o trabalho, que eram injustos na nossa era, na nossa ótica aqui. Inclusive, né, doação de sangue, inclusive parece, doação, né, de sangue. Como você descontar salário de alguém que vai doar sangue, uma ação humanitária? Resolvemos isso, né? Nós também resolvemos a questão da licença-prêmio. Hoje se pode indenizar um mês e fruir, né, aqueles 60 dias, com a possibilidade, Gama, tendo saúde financeira, né, de comprarmos, entre aspas, né, de indenizarmos até mais períodos, mais 30 ou até a integralidade do período, dependendo da saúde financeira. Nós vamos caminhar o máximo possível, né, para o servidor, porque eu não vejo isso como benefício. Se você tem um servidor público qualificado e você valoriza esse servidor público, quem ganha? É a população que tem um serviço público melhor executado. Prefeito Fábio Cândido, muito obrigado por estar aqui, fazer esse balanço. Quero te agradecer, desejar boa sorte nos 3 anos que restam. E se o senhor quiser falar mais alguma coisa, fica à vontade. Olha, Gama, eu agradeço muito, né, pela oportunidade. Eu acho que foi esclarecer o maior número de pontos possíveis dentro aqui desse espaço que você nos deu aí de forma tão gentil.
sempre que... Aqui não tem convite, tem convocação. Pode convocar aqui o prefeito, Coronel Fábio Cândido, que a gente vem aqui, porque aqui a gente consegue falar a verdade, Gama. Então, o que eu peço para o cidadão riopretense é que tome muito cuidado hoje com redes sociais e fake news. Pela forma que a gente veio para fazer administração pública, né, com princípios e valores, com ética, com integridade, com transparência, certamente, Gama, muita gente aí fica desgostoso. Aqueles, né, desculpe o termo até chulo, mas que mamavam na teta gorda e foram tirados, certamente vão espernear. E hoje as redes sociais é um território sem dono e sem lei. Você produz uma fake news, né, as pessoas acabam tendo acesso a isso. Produziram, só para concluir, falaram que eu fui para os Estados Unidos para ir na Disney. Eu estava uma arroba mais gordinho, com o chapéuzinho do Mickey, na IA que produziram, na frente do castelo lá no Magic Kingdom. E algumas pessoas, tem umas idosas, as minhas amigas e tal, falaram, mas filho, você foi para... Até minha mulher perguntou, mas você não falou que tinha ido na Disney, né? Eu falei, dá uma olhada, quantas arrobas eu tava mais, pelo menos uma a mais. Eu emagreci uns 17 quilos depois que eu assumi a prefeitura. Mas tá virando terra sem lei, né? Então as pessoas publicam isso. O que eu peço para que as pessoas façam? Ingressem no site da prefeitura, no Instagram da prefeitura, no meu Instagram, por exemplo, que ali vocês vão ter a verdade. Mas eu confio que o cidadão riopretense, que já aprova nosso governo, né, vai cada vez mais ver aquilo que nós temos compromisso de fazer. É levar melhores serviços públicos para você, cidadão riopretense. Maravilha, gente. Tá aí o prefeito de São José do Rio Preto, Coronel Fábio Cândido, fazendo essa prestação de contas aqui para você. É isso aí, e essa edição do X da Questão fica por aqui. Se você quiser rever esse programa, ele será reprisado logo mais às 8 horas da noite, amanhã cedinho às 7 horas da manhã e depois ao longo da nossa programação, mas desde já está disponível nas nossas redes sociais, está lá no YouTube e no Facebook da Câmara Municipal. Sempre lembrando que você pode enviar mensagens para a gente com sugestões de pauta, entrevista, reportagem, está o número aí na nossa tela, e as informações aqui da Câmara Municipal você encontra no nosso site riopreto.sp.leg.br. E o programa de hoje teve os trabalhos técnicos do cinegrafista Wagner Bueno e eu de Russo, o GC do Thiago Zatti, o controle mestre do Fernando Giroldo e o áudio do Israel Heleno de Castro. Valeu, gente!